Olá, sejam bem-vindos ao 11º módulo do curso Feminismo, a Verdade Revelada. E neste módulo, que terá 2 aulas, eu irei falar sobre o antagonismo do cristianismo com o feminismo. Na nossa primeira aula, eu vou falar sobre o feminismo à luz da Bíblia. É possível ser cristã e feminista ao mesmo tempo? Bem, é muito provável que em algum momento da sua vida você tenha se deparado com alguma mulher dentro ou fora da igreja, que se autodenominou como cristã e feminista ao mesmo tempo. Talvez até mesmo você já tenha cometido esse equívoco em algum momento do passado, quando ainda não havia refletido e aprendido sobre o que de fato é o movimento feminista. Bem, mas o fato é que o feminismo, em suas várias vertentes, representa uma visão de mundo que está em total oposição aos ensinamentos da Bíblia. Ao exaltar o ego, a liberdade restrita e uma vida totalmente autônoma, o feminismo rejeita a autoridade de Deus e a ordem que ele estabeleceu para a humanidade. As pautas feministas, como o aborto, a liberdade sexual, o empoderamento e a rejeição à submissão bíblica, são claramente contrárias aos princípios das Escrituras. Portanto, as mulheres que desejam genuinamente seguir a Cristo são chamadas a rejeitar as filosofias que entram em contradição com as Sagradas Escrituras e a viver de acordo com os mandamentos de Deus, que conferem verdadeira dignidade, liberdade e bênção às mulheres e aos homens. Bem, mas mesmo diante de tal cenário, é muito comum que muitas pessoas continuem achando aceitável haver algum tipo de comunhão entre o cristianismo e o feminismo. Sobretudo porque, como eu expliquei aqui diversas vezes ao longo deste curso, há um falso entendimento de que o feminismo era bom no princípio e se corrompeu com o tempo, gerando assim uma vertente equilibrada e uma vertente radical, mas que, independente disso, o seu princípio permanece sendo a luta pelos direitos das mulheres. Sendo assim, qual cristão em sã consciência seria contra as mulheres possuírem direitos, uma vez que as Sagradas Escrituras confirmam como verdade absoluta que homens e mulheres são imagem e semelhança de Deus e iguais em dignidade e valor? Aliás, a noção de que as mulheres devem possuir os mesmos direitos humanos que os homens e que, portanto, devem ser tratadas com o mesmo respeito e dignidade vem da Bíblia e não do feminismo. Então, se alguém tem o direito de reivindicar a primazia da luta e defesa pelos direitos das mulheres, não são as feministas, mas sim os cristãos. Entretanto, esse é um assunto que irei me aprofundar somente na próxima aula. Bem, mas qual o problema então, já que presumivelmente ambos, feminismo e cristianismo, afirmam lutar pela mesma causa das mulheres? Se você assistiu com atenção a todas as aulas até agora, você já sabe a resposta. Mas caso esteja vendo esta aula de forma avulsa ou ainda não tenha nenhum conhecimento sobre as raízes perversas do feminismo, bem como as suas verdadeiras intenções desde o seu advento na sociedade, eu irei te relembrar brevemente. O movimento feminista, amplamente conhecido por suas reivindicações sociais, políticas e culturais, encontra suas raízes em correntes filosóficas e ideológicas que são totalmente antagônicas ao Evangelho que nos foi revelado nas Sagradas Escrituras. Para compreender esse antagonismo do feminismo com a fé cristã, é necessário explorar essas raízes e suas bases, que incluem o humanismo secular, o iluminismo, o socialismo e todas as demais filosofias que rejeitam a Deus e a sua autoridade como centro de todas as coisas e exaltam a razão humana como fonte de todo conhecimento, afastando-se então da revelação divina, da revelação de Deus como critério supremo da verdade, rejeitando assim todas as normas e tradições religiosas, especialmente aquelas relacionadas à moralidade sexual e à autoridade familiar. Essa ideia central é a mesma que guia toda a filosofia feminista, que defende a liberdade irrestrita da mulher e a eleva a uma posição de total autonomia moral. Aliás, esse chamado demoníaco aos seres humanos por autonomia vem desde o Éden, quando Adão e Eva, ao darem ouvidos ao diabo, rejeitaram a Deus e a sua autoridade como verdade absoluta para se tornarem autônomos. No relato do capítulo 3 do livro de Gênesis, nas Sagradas Escrituras, onde nos é contado sobre a queda da humanidade, vemos o diabo tomar a forma de uma serpente e indo primeiramente à mulher para persuadi-la.
E de forma muito astuta, a serpente sugere à mulher que ela não deveria levar a sério a ordem de Deus, para em seguida incentivá-la a desafiar diretamente essa autoridade. O homem, logo em seguida, também é persuadido e ambos caem em desgraça, levando junto toda a humanidade que viria após eles a seguir o mesmo padrão de rejeição a Deus. Não por acaso, esse é o mesmo modo de agir de inúmeras ideologias e filosofias humanas que incentivam o ser humano a buscar autonomia e autossuficiência. Primeiro é plantada a dúvida em nossa mente sobre Deus, sua palavra, seus mandamentos e sobre a relativização do que é certo e do que é errado, para em seguida sermos levados a procurar brechas ou contradições na palavra de Deus e desafiar assim a sua autoridade. Para logo em seguida começarmos a pensar nos prazeres imediatos que fazer o que queremos nos trará, para em seguida dizermos a nós mesmos que nossos desejos são legítimos e que devem ser satisfeitos. Até então, chegarmos ao estágio do orgulho e da autonomia, bem como a rejeição a Deus como Senhor supremo de nossas vidas. Bem, esse foi o pecado que gerou a queda da humanidade, o orgulho e a autonomia. E é isso que queremos quando pecamos, autonomia. O prefixo auto significa si mesmo e o sufixo nomos significa lei, normas ou regras. Então, autônomo é aquele que estabelece as suas próprias leis ou ainda a faculdade de governar a si próprio. Ou seja, nesse contexto, autonomia é o desejo de nos separarmos de Deus e sermos governados por nós mesmos. É como se o homem que rejeita a Deus passasse a dizer: eu crio as minhas próprias leis, ou eu rejeito as leis de Deus e me guio pela minha própria lei. Bom, em um entendimento mais profundo, é o homem que quer ser Deus e quer ser o seu próprio Deus, numa espécie de revolta incontida em sua própria limitação para poder dominar sobre si e sobre todos. Mas a conquista dessa autonomia destrói o relacionamento com Deus e leva o ser humano a entrar em crise e perder a sua identidade, assim como aconteceu com Adão e Eva. E o feminismo, com suas bases humanistas e iluministas, segue o mesmo padrão ao incentivar as mulheres a viverem essa autonomia. Segundo a teoria feminista, as mulheres devem ser livres para fazerem o que mandam seus desejos, sem nenhuma limitação, tanto de ordem social, moral e espiritual. E é dessa ideia que surgem aqueles famigerados chavões feministas como meu corpo, minhas regras, lugar de mulher é onde ela quiser, ou ainda, as mulheres devem ser empoderadas. A seguinte frase da teórica feminista Simone de Beauvoir, abre aspas, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre, fecha aspas. Bem, essa frase é a perfeita materialização dessa ideia. Ora, se a mulher é quem governa e controla a sua própria vida, baseando-se em suas próprias regras e lei, não devendo se sujeitar a nada e a ninguém, então automaticamente ela deve rejeitar as leis divinas, já que é impossível ser governado por duas fontes de autoridades distintas e antagônicas, e principalmente é impossível ser cristã sem se submeter totalmente à autoridade de Deus. Pois bem, vamos analisar à luz da Bíblia como as ideias e pautas feministas, quando adotadas como regras por uma mulher, entram em contradição e conflito direto com os mandamentos e princípios bíblicos estabelecidos por Deus. Para isso, irei listar aqui alguns princípios da mulher feminista, ao mesmo tempo que irei apresentar um contra-argumento baseado na Bíblia. Bom, esse primeiro princípio feminista é o seguinte: seja dona de si mesma. E ali as feministas mandam você assumir o controle total da sua vida e de suas escolhas, sem dar satisfações a ninguém. Você, como feminista, não deverá tolerar interferências externas, sejam sociais, familiares ou religiosas. Nada e nem ninguém deve te impedir de fazer o que você quiser e quando quiser. Bem, essa ideia feminista de viver segundo o seu próprio entendimento do que é certo ou errado e segundo as suas próprias escolhas contradiz o ensinamento bíblico de que devemos ser guiados por Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 3, dos versos 5 a 6, diz o seguinte, abre aspas, confia no Senhor de todo o teu coração e não confie no teu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir.
Fecha aspas. Como vemos, através de sua palavra, o Senhor nos instrui a sermos submissos a Ele e nos conformarmos à sua vontade. Não é possível seguirmos nossos impulsos ou desejos fora da vontade de Deus e nem sermos governados por nós mesmos. O verdadeiro cristão deve se submeter à autoridade e à direção de Deus em tudo. Bem, em Jeremias, no capítulo 10, verso 23, está escrito, abre aspas, eu sei, ó Senhor, que a nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. Fecha aspas. Paulo também explica em Gálatas, capítulo 2, verso 20, que a vida do cristão não lhe pertence mais, mas está sob o senhorio e a autoridade de Cristo. Abre aspas. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Fecha aspas. E também em Romanos capítulo 14, dos versos 7 a 8, Paulo vai dizer o seguinte, abre aspas, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Fecha aspas. Bem, como está demonstrado, a visão bíblica sobre autonomia pessoal é totalmente distinta da visão feminista. Para a mulher cristã, a verdadeira liberdade não está em seguir os próprios impulsos e os seus próprios caminhos, mas em confiar e seguir o caminho traçado por Deus, que é sempre para o nosso bem e salvação. Confiar que Deus, e não nós, sabemos o que é melhor para a nossa vida é a própria essência da vida cristã e um dos principais alicerces da nossa fé. Bem, agora vamos partir para o próximo princípio, próximo mandamento feminista, que é o seguinte, meu corpo, minhas regras. Famigerado meu corpo, minhas regras. E aí a feminista vai dizer que você deve exigir o controle absoluto sobre o que você faz com o seu corpo. Você, como feminista, deve defender com unhas e dentes o direito de decidir sobre tudo, do direito de abortar até a forma de se vestir, sem qualquer tipo de interferência ou julgamento moral da sociedade. O corpo, afinal, é seu e somente você dita as regras. Esse é um dos principais princípios feministas. Bem, mas como eu acabei de explicar, é impossível termos esse tipo de autonomia, uma vez que, como cristãos, devemos nos submeter à vontade e à autoridade de Deus. Além do mais, a palavra de Deus nos ensina que nem mesmo o nosso corpo pertence a nós, mas ao Senhor. Como, por exemplo, está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 6, dos versos 19 a 20. Abre aspas. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Fecha aspas. Bem, a palavra grega soma, que é traduzida como corpo nesse contexto, refere-se ao corpo físico, ou seja, a nossa carne, o organismo da pessoa. Então, Paulo aqui está dizendo que o corpo dos cristãos pertence a Deus e deve ser tratado com honra, pois é habitado pelo Espírito Santo. E, portanto, deve ser usado e preservado de uma maneira que glorifique a Deus. Esse princípio contradiz diretamente a ideia feminista de que podemos decidir fazer com o nosso corpo o que bem quisermos, incluindo aborto, mutilações, eutanásias e até mesmo a sua exposição de forma vulgar e sexualizada. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, do verso 9 ao 10, está escrito o seguinte, abre aspas, da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, como é próprio das mulheres que afirmam ser devotas a Deus. Fecha aspas. Bem, aqui a gente percebe que o contraste entre o ensinamento bíblico sobre o corpo e a postura promovida pelo feminismo é claro e profundo. Pois enquanto a Bíblia nos ensina a tratar o nosso corpo com honra e modéstia, as feministas vão exatamente na direção oposta, promovendo a exposição do corpo sem pudor e a descaracterização de qualquer sentido sagrado para o corpo.
Um dos exemplos mais claros é quando a gente vê em protestos feministas algumas mulheres se apresentando seminuas e também em figuras públicas que, ao seguirem a agenda feminista, tratam a exposição vulgar de seus corpos como um ato de empoderamento, como se desafiar qualquer padrão de modéstia fosse um ato de coragem. Mas será que isso é realmente um ato de coragem? Bom, o relato de Gênesis nos mostra que, no princípio, antes do pecado entrar no mundo, o ser humano vivia em um estado de inocência e pureza, livre de qualquer intenção de desonra. Adão e Eva estavam nus, mas seus olhares não enxergavam o corpo um do outro como um mero objeto de desejo ou satisfação egoísta. Mas, ao cederem ao pecado, eles perderam essa pureza e imediatamente perceberam a nudez um do outro de forma corrompida, com a inocência sendo substituída pela vergonha e passando ambos a se esconderem de Deus. Bem, o olhar que antes era santo e interesse próprio passou a ser manchado pelo desejo egoísta. E essa perda da pureza original trouxe a necessidade das vestes, um lembrete de que o corpo é valioso e digno de ser guardado. Com as roupas, Deus ofereceu uma proteção não apenas para preservar a dignidade, mas para inibir o olhar pecaminoso e evitar que o corpo fosse reduzido a mero objeto de satisfação pessoal. O feminismo, ao incentivar a exposição do corpo como ato de liberdade e empoderamento, ignora a raiz dessa realidade. Bem, mas essa liberdade feminista é ilusória, pois ao contrário do estado puro do Éden, hoje sabemos que a exposição não recupera a inocência, mas aumenta o risco de que os outros vejam o corpo como um objeto de desonra e objetificação. Assim, a modéstia que é orientada pela Bíblia não é uma repressão, mas uma maneira de proteger aquilo que é sagrado, devolvendo ao corpo, pelo menos em parte, o valor que ele tinha no Éden antes da queda do homem. Bem, sobre a questão do aborto, a Bíblia nos ensina que a vida humana é sagrada desde a concepção e que o assassinato é contrário aos princípios bíblicos de proteção à vida. Isso é expresso, sobretudo, no mandamento não matarás, em Êxodo, no capítulo 20, verso 13. A Bíblia nos ensina que a vida humana, sendo criação divina, pertence a Deus e a decisão de tirá-la está além da autoridade humana. Portanto, esse mandamento é um princípio que defende o valor da vida humana e proíbe a sua destruição, inclusive a vida do nascituro, que é considerado uma das formas mais inocentes e vulneráveis de vida humana e incapaz de se defender, o que reforça a necessidade de protegê-lo à luz desse mandamento. O Salmo 139, nos versos 13 a 16, celebra o envolvimento de Deus na criação da vida humana desde o ventre materno, destacando a dignidade e o valor da vida antes do nascimento. Abre aspas. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Fecha aspas. Bem, igualmente em Jeremias capítulo 1, no verso 5, Deus afirma conhecer Jeremias antes de ele nascer, indicando que a vida e o valor de uma pessoa começam antes do nascimento, reforçando assim a ideia da santidade da vida desde o ventre. Abre aspas. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Fecha aspas. Bem, em Lucas, no capítulo 1, do verso 41 a 44, nós também vemos João Batista, ainda no ventre de sua mãe, reagindo à presença de Jesus no ventre de Maria, mostrando que a vida no útero é ativa e responde a estímulos espirituais, o que reforça a visão bíblica de que o feto é uma vida humana. Abre aspas. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria dentro de mim.
Fecha aspas. Então, uma vez que a Bíblia demonstra claramente que Deus conhece e forma a vida humana no ventre materno e está envolvido com o desenvolvimento de uma pessoa antes de seu nascimento, a interrupção dessa vida seria uma violação do mandamento que proíbe o assassinato. Bem, agora vamos ver o próximo mandamento feminista, que é o seguinte: viva irrestritamente a sua liberdade sexual. Bom, aqui o mandamento feminista é para que você quebre as correntes da moralidade tradicional e explore a sua sexualidade sem limites. Você deve desafiar as normas que pregam castidade e relações monogâmicas e se relacionar sexualmente com quantos homens você quiser e da forma que desejar, aproveitando assim a sua liberdade sem se submeter a nenhuma das expectativas ultrapassadas da sociedade. Bem, seguindo o mesmo preceito de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que, portanto, pertence a Deus e não a nós, devemos nos guiar por esse princípio para rejeitar todo tipo de conduta sexual que não é aprovada por Deus. A Bíblia é muito enfática em condenar a imoralidade sexual e estabelece que o sexo deve ser vivido dentro dos limites do casamento, conforme o plano de Deus. Cristo ainda nos ensina claramente que a sexualidade deve ser vivida dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus, ou seja, dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Na passagem de João, do Evangelho de João, no capítulo 8, dos versos 3 a 11, quando Jesus é chamado para dar o seu parecer sobre uma mulher que foi pega em adultério, embora ele não a tenha condenado, ele também não aprovou o seu comportamento. Pois ao dizer a esta mulher, vá e abandone essa vida de pecado, Jesus reafirma que a imoralidade sexual é errada e que ela deveria mudar o seu modo de vida. Além disso, em Mateus, no capítulo 5, do verso 27 ao 28, Cristo coloca também uma grande ênfase na pureza do coração, ao ensinar que a imoralidade sexual não se limita apenas ao ato físico do adultério, mas também ao desejo interno e à cobiça, mostrando que até mesmo os desejos impuros são pecaminosos. Também em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 18, Paulo irá nos advertir o seguinte, abre aspas, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Fecha aspas. Também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 3 ao 5, Paulo diz o seguinte, abre aspas, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desobedecem a Deus. Fecha aspas. E em Efésios, no capítulo 5, no verso 3, ele é enfático ao dizer que a imoralidade sexual não deve sequer ser mencionada entre aqueles que seguem a Cristo. Abre aspas. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Fecha aspas. Em Gálatas, capítulo 5, dos versos 19 ao 21, Paulo também lista a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem como uma das obras da carne e alerta que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Já em 1 Coríntios 7, Paulo reconhece que, embora o desejo sexual seja algo inerente ao homem, como hoje sabemos que é uma reação químico-hormonal do nosso organismo, ele estabelece que o casamento é o lugar adequado para viver a sexualidade, tratando o sexo como algo honroso e necessário para a união dos cônjuges. Além disso, ele incentiva a pureza na vida de solteiro e orienta que se uma pessoa não conseguir viver em castidade, é melhor casar do que viver em desejo desenfreado. Bom, partimos agora para o próximo princípio, para o próximo mandamento feminista, que é o seguinte: rejeite o casamento e jamais seja submissa a um homem. Bem, aqui o conselho feminista é que você encare o casamento como uma instituição opressora e como um meio de controle patriarcal. Mas se você decidir se casar, faça isso nas suas condições, rejeitando principalmente a submissão ao seu marido. E se você desejar, se divorcie por qualquer motivo a qualquer momento.
O compromisso deve servir apenas a você, nunca ao outro ou ao sistema. Bem, ao contrário do que ensina o feminismo, a Bíblia ensina que o casamento é uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher, que foi instituído por Deus lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24. Abre aspas. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Fecha aspas. Bem, e é por meio do casamento entre um homem e uma mulher que a família será formada, sendo a família a instituição mais importante criada por Deus na Terra. O casamento é tão importante que ele é um reflexo do relacionamento de Cristo com a Igreja. O feminismo também rejeita a ideia de submissão, interpretando-a como algo inconcebível e abominável. Experimente, por exemplo, dizer a uma feminista que uma mulher deve ser submissa ao marido e se depare com um ataque de fúria. Bem, no entanto, a submissão bíblica da esposa ao seu marido dentro do casamento não é uma opção, mas sim um mandamento. Paulo orienta em Efésios, no capítulo 5, dos versos 22 a 24, o seguinte, abre aspas, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Fecha aspas. Igualmente, Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, nos versos 1 e 6, faz a mesma orientação. Abre aspas. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, para que, se eles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de suas mulheres, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Assim também se adornavam as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus, sujeitando-se a seus próprios maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Fecha aspas. Bem, agora imaginem uma feminista lendo esses textos e se contorcendo de tanta raiva e de tanta fúria. Entretanto, o que as feministas não compreendem, e nem fazem questão, aliás, é que a submissão bíblica de uma esposa a seu marido nada tem a ver com a opressão e nem mesmo coloca a esposa em uma posição de humilhação e inferioridade diante do homem. Aliás, o padrão do casamento cristão é superior a qualquer outro tipo de casamento existente no mundo, pois ele é sempre apresentado em um contexto de respeito mútuo, amor sacrificial e uma parceria que reflete a relação entre Cristo e a Igreja. Nesse modelo, o marido é chamado a liderar em amor sacrificial, o que torna a submissão algo seguro e benéfico para a esposa e até mesmo mais pesado ao homem do que para a mulher. Em Efésios 5, dos versos 25 a 28, Paulo diz o seguinte, abre aspas, maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Fecha aspas. E em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, ele também vai dizer, abre aspas, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Fecha aspas. Ou seja, estes versos aqui nos mostram, nos revelam que a submissão não permite abuso ou desrespeito, pois o marido também tem sua responsabilidade, uma vez que também é chamado a submeter-se a Cristo e a guiar sua esposa segundo os ensinamentos do Senhor. A partir do momento em que o marido reconhece Cristo como o cabeça de sua vida, ele se torna responsável por liderar seu lar com amor, integridade e bondade. Essa liderança é uma responsabilidade sagrada e envolve amar a esposa de maneira sacrificial. O apóstolo Paulo deixa claro que a orientação de Cristo ao marido é de amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. Aqui a referência ao amor de Cristo não é uma ordem qualquer. Ela aponta para o maior ato de sacrifício e amor já demonstrado, dar a própria vida em benefício do outro. Assim, um homem que verdadeiramente serve e obedece a Cristo
nunca maltratará ou humilhará sua esposa. Ele irá protegê-la, respeitá-la e colocar as necessidades dela acima das suas, sempre pronto a se sacrificar por seu bem-estar. Da mesma maneira, a esposa deve confiar no marido, sabendo que ele a tratará com o mesmo amor, cuidado e dignidade com que Cristo trata a igreja. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, também orienta os homens a tratarem suas esposas com respeito e compreensão, e alerta que, caso não hajam assim, Deus não ouvirá as suas orações. Abre aspas. Maridos, vós da mesma forma sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente herdeira da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratai-a com dignidade para que não se interrompam as suas orações. Fecha aspas. Portanto, qualquer ideia de que a submissão bíblica implica uma subserviência abusiva e desigual é uma interpretação equivocada. O verdadeiro significado dessa submissão é o respeito mútuo e o amor genuíno sustentado pelo exemplo de Cristo, que sempre agiu com misericórdia e justiça. A submissão bíblica é, na verdade, uma parceria harmoniosa, onde o marido e a esposa servem um ao outro e ambos estão sujeitos a Cristo. É ainda uma via de santificação para ambos os cônjuges, pois ao obedecer a Deus em seus respectivos papéis, marido e esposa refletem o amor de Cristo e vivem um casamento que honra a Deus. Dessa forma, a submissão bíblica não é um fardo, mas uma bênção que promove um ambiente de paz, proteção e amor no lar. Bem, infelizmente, a realidade nos mostra que nem todos os casamentos refletem esse ideal. Mas, nesse caso, não é o modelo bíblico que falha, mas sim as escolhas humanas, já que é comum que na busca por um relacionamento, as pessoas se deixem guiar por paixões irracionais ou carências emocionais, muitas vezes sem avaliar o caráter da outra pessoa à luz dos ensinamentos de Cristo. Com isso, abre-se espaço para uma relação que pode ser marcada por inúmeros conflitos e problemas. Por exemplo, nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, é destacado a importância de buscar um relacionamento com alguém que compartilhe da mesma fé e que esteja comprometido com o mesmo propósito espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, por exemplo, Paulo nos orienta: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? E aqui o termo incrédulo também inclui aqueles que, mesmo se dizendo cristãos, não apresentam os frutos de uma verdadeira conversão e submissão a Cristo. Mas, infelizmente, quando as pessoas ignoram esses princípios e fazem escolhas irracionais, o resultado pode ser uma relação onde a submissão e o amor sacrificial é trocada por abusos e por opressão. Porém, a falha que é nossa e não do plano de Deus, que é perfeito. Bom, eu quero também destacar que mesmo que ambos façam uma boa escolha, o casamento nem sempre será um mar de rosas. Toda união desse tipo envolve duas pessoas imperfeitas, com falhas, limitações e muitas vezes com feridas e traumas que ainda não foram totalmente superados. É justamente nesse contexto desafiador que o amor sacrificial se torna essencial, pois ele nos chama a perdoar um ao outro e abrir mão do ego e a considerar o bem do outro acima do nosso, conforme nós lemos em Filipenses, no capítulo 2, do verso 3 a 4. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Bom, quando esse princípio é colocado em prática por ambos os cônjuges, marido e mulher, Deus é glorificado, pois o modelo de casamento bíblico se torna um farol e um testemunho poderoso contra as tentativas do sistema revolucionário de minar os fundamentos sagrados do matrimônio. Bom, agora nós vamos para a próxima regra feminista, que é a seguinte: rejeite a maternidade. E aqui as feministas vão orientar o seguinte: não permita que te forcem a aceitar a maternidade como destino biológico. Escolha se e quando quer ter filhos, e também o direito de abortá-los. Filhos atrapalham a sua vida e nada pode atrapalhar os seus planos e os seus objetivos. Bem, diferentemente da ideia feminista, que encoraja as mulheres a rejeitarem a maternidade
como uma forma de libertação ou autossuficiência, a Bíblia valoriza a maternidade como uma vocação essencial e digna, que traz honra e propósito para as mulheres. Na cosmovisão bíblica, portanto, a maternidade não é vista como uma limitação ou uma imposição, mas como uma bênção e um chamado divino. No Salmo 127, no verso 3, nos é dito o seguinte, abre aspas, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, fecha aspas. Ou seja, a maternidade é uma dádiva de Deus e os filhos são presentes. Os filhos não são fardos ou problemas que atrapalham a vida de uma mulher. Outro texto muito importante sobre maternidade na Bíblia é 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15. No contexto, o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, abordando questões práticas sobre o comportamento e o papel das mulheres na igreja, especialmente em relação à maternidade. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, todavia, a mulher será preservada através da maternidade se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Fecha aspas. Esse versículo é especialmente importante, pois contradiz a ideia feminista de que a maternidade não deve ser encarada como uma missão essencialmente feminina. Notem que Paulo sugere aqui que as mulheres, através da maternidade, exerçam uma missão fundamental, que é a de contribuir para a sua própria preservação. E essa preservação pode ser entendida aqui como a capacidade de gerar e formar a próxima geração, contribuindo dessa forma para a continuação da humanidade, bem como o equilíbrio da sociedade. Mas há uma condição para essa preservação, que somente ocorrerá se as mulheres permanecerem em fé, amor e santidade e com moderação. Bem, essa condicionalidade aponta para um compromisso contínuo com os valores cristãos e uma vida consagrada a Deus. Vocês conseguem perceber como a maternidade é importante e extremamente preciosa para Deus? Nela nós temos a oportunidade de sermos cooperadoras e coparticipantes da obra de Deus para a humanidade, e de forma singular. E não é à toa que somos chamadas de auxiliadoras em Gênesis, no capítulo 2, verso 18, que no original hebraico o termo para auxiliadora é a palavra Ezer. E de forma alguma essa palavra denota uma pessoa inferior ou de menor valor, pois se você observar o termo Ezer ocorre 21 vezes no Antigo Testamento e 16 delas referem-se ao próprio Deus como a ajuda de Israel. Ou seja, uma das funções mais importantes para a qual Deus designou a mulher é semelhante à importância que Deus tem para o seu povo. Vejam como esse é um tremendo privilégio que Deus deu somente a nós mulheres, e que é o privilégio de, através da maternidade, gerar vidas humanas e assim contribuir para a preservação da humanidade até a volta do Senhor Jesus. Por isso o feminismo mente quando diz que, segundo a visão bíblica, o corpo da mulher é reduzido apenas a uma finalidade de procriação vazia e sem propósito. A mentira chegou ao ponto de persuadir muitas mulheres a desprezarem sua capacidade de gerar filhos e, em vez disso, viver para a autorrealização e para a imoralidade sexual, supostamente livre de consequências. Bem, e essa mentira é especialmente terrível porque ela carrega uma multidão de calúnias contra Deus. Essa mentira assume que o desígnio e a missão que Deus deu para a mulher de trazer filhos ao mundo não é bom, mas sim mau e deve ser evitado. E que a liberdade de uma mulher para viver em pecado é melhor do que a liberdade que Deus oferece em seu Filho Jesus. Bom, agora vamos para o próximo mandamento feminista, que é o seguinte: questione os papéis sexuais. Aqui o mandamento feminista é para que você recuse categoricamente os papéis sexuais tradicionais e que você não aceite ser relegada ao cuidado da casa ou dos filhos. Você, como feminista, deve lutar, para abrir espaço para uma vida que vá além dessas funções impostas e desafiar qualquer tentativa de te encaixarem nesses moldes tradicionais. Bom, novamente, esse princípio feminista vai totalmente contra os ensinamentos bíblicos. Primeiro porque Deus criou homem e mulher com papéis distintos, e é exatamente essa distinção que permite uma perfeita interdependência entre os sexos. Assim como a mulher foi gerada do homem, o homem também precisa da mulher para nascer. Essa codependência não estabelece uma hierarquia de superioridade, mas sim de complementariedade.
especialmente visível no ato da procriação. Cada novo ser humano vem ao mundo através da união entre os papéis biológicos do homem e da mulher. Já os papéis sociais de cada sexo é mais bem visto em uma cooperação essencial para a construção de famílias, comunidades e nações, permitindo assim a existência de uma sociedade mais equilibrada e mais sustentável, como eu já expliquei na aula sobre o patriarcado. Portanto, se uma mulher cristã se diz feminista, ela terá muita dificuldade de concordar com Deus quando ele diz que a sua criação de macho e fêmea é muito boa, que as mulheres foram feitas como auxiliadoras e como a glória do homem. Ou quando a Bíblia diz que as mulheres não são independentes dos homens, mas dependentes, e que um espírito quieto e submisso é precioso para Deus. Bem, essa é a vontade de Deus para as mulheres e sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, segundo diz o texto em Romanos 12:2. Bem, a próxima regra feminista é a seguinte: desconstrua toda a feminilidade que lhe foi imposta. Bom, aqui o mandamento feminista é para que você destrua a noção de feminilidade que a sociedade tenta impor sobre você. E aí elas vão dizer que você não deve se deixar moldar por padrões ultrapassados e que é você que deve definir a sua identidade e ser o que você quiser, sem se importar com as expectativas que o mundo coloca sobre o que significa ser feminina ou sobre o que significa ser mulher. Bem, mas primeiramente, o que entendemos por feminilidade? Bom, a feminilidade é o estado de ser da mulher, o caráter distintivo ou as qualidades de uma mulher ou da espécie feminina. Entretanto, a teoria feminista, como já estudamos em várias aulas deste curso, defende a ideia de que a mulher, como um ser, não é uma realidade fixa e não possui uma essência ou uma natureza própria, mas é uma construção social com uma identidade moldada por contextos históricos, culturais e sociais. A frase clássica da filósofa e teórica feminista Simone de Beauvoir, de que não se nasce mulher, torna-se mulher, exemplifica bem essa linha de pensamento. Beauvoir argumentava que a sociedade molda as mulheres com base em expectativas e pressões que as direcionam a certos comportamentos e papéis, de forma que o conceito de mulher seria produto de uma série de imposições e condicionamentos. Bem, e se nesse contexto a mulher não existe, automaticamente a essência própria da mulher, ou seja, aquilo que entendemos como feminilidade, também não existe, mas passa a ser, como já dito, algo que foi construído culturalmente e que foi imposto às mulheres ao longo da história para limitá-las a papéis específicos e mantê-las subordinadas aos homens e a um sistema patriarcal. Portanto, segundo o feminismo, a feminilidade deve ser desconstruída e substituída por um padrão completamente novo e subversivo. Bem, mas isso não é a verdade. As expressões de feminilidade, muito longe de serem algo inventado e imposto às mulheres, são, na verdade, uma expressão natural de quem as mulheres são e é algo que sempre fez parte da identidade feminina que ajudou a trazer equilíbrio para o mundo desde que ele existe. Bem, essa essência continua nascendo dia após dia, sempre que uma nova menina é gerada no mundo. Então, se isso é algo intrínseco à mulher, é exatamente a desconstrução dessa essência e a imposição de um novo padrão é que é algo criado e arbitrário. E tudo isso começou quando o feminismo passou a comunicar às mulheres que elas deveriam questionar a sua essência e o seu papel na sociedade para assumir os papéis dos homens e imitarem os seus piores defeitos. Pois bem, então por que uma mulher que é cristã não deve acreditar nisso? Porque a mulher, ao contrário do que dizem as feministas, possui sim uma identidade ontológica e intrínseca, além de uma essência feminina, composta por certas características e virtudes que são extremamente valiosas para o plano do Senhor para a humanidade, como por exemplo, a sabedoria, a graciosidade, a nutrição, a beleza, a doçura, a gentileza, o calor, a modéstia, a humildade, a empatia, a ternura, a gentileza, a presteza, a compreensão, o apoio, a sensibilidade, a devoção, além de muitas outras características, como até mesmo a força. Em Cânticos dos Cânticos, no capítulo 6, no verso 10, nós lemos o seguinte, abre aspas, quem é esta que aparece como a alva do dia,
formosa como a lua, pura como o sol, formidável como o exército com bandeiras, fecha aspas. Bem, essa visão de feminilidade descrita nas escrituras é uma das descrições mais belas que existem sobre a mulher. E, igualmente, os Salmos e Provérbios também preenchem essa visão de que a mulher é vestida tanto de fortaleza quanto de esplendor. Em Provérbios 31, por exemplo, no famoso texto de Provérbios 31, fala sobre a mulher que preside seu domínio com braços fortes e desenvoltura. E no Salmo 144, verso 12, fala sobre as filhas que são como as colunas graciosas de palácios. Ou seja, a mulher é o apoio e a sustentação, mas sem perder a beleza do seu ser. Essa visão bíblica sobre a feminilidade, juntamente com o exemplo de diversas personagens femininas descritas na Bíblia, contradiz a terrível mentira vendida e perpetuada pelo feminismo de que o padrão bíblico para a feminilidade é da mulher fraca, vulnerável e sem importância. Portanto, a mulher, bem como a sua valiosa essência feminina, não são meros produtos construídos pela sociedade, mas sim uma criação do próprio Deus para um propósito profundamente bom e que vai muito além de qualquer construção cultural. Bem, o próximo mandamento feminista é o seguinte: priorize a sua carreira profissional acima de tudo. E aqui as feministas vão dar o seguinte conselho: alcance o topo da sua carreira, custe o que custar. Nem que para isso você precise colocar em segundo plano o seu casamento, a maternidade e a sua saúde, pois não há nada mais importante do que a sua carreira profissional. Dar uma prioridade excessiva à carreira profissional em detrimento do casamento e da maternidade, também da nossa saúde, não se alinha com os princípios bíblicos que nos convida a priorizar o reino de Deus antes de qualquer outros interesses. No reino de Deus há uma hierarquia de honras, onde Deus está em primeiro lugar, em seguida a família e só depois o trabalho. Obviamente, nem toda mulher foi chamada para constituir família, mas o problema aqui não é esse. A grande questão é que muitas mulheres têm rejeitado o casamento e a maternidade não porque foram orientadas por um chamado divino e muito menos por uma decisão consciente em que pese os prós e os contras dessa escolha. Elas estão rejeitando o casamento e a maternidade para atender, ainda que inconscientemente, a um chamado do sistema revolucionário, no qual o feminismo faz parte e que faz tudo isso para acelerar o processo da degradação da família e da sociedade. No livro de Tito, no capítulo 2, dos versos 3 a 5, o apóstolo Paulo orienta as mulheres a serem cuidadosas em suas famílias, a amarem os seus maridos e os seus filhos e também a serem sensatas e boas donas de casa. Também em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 8, ele diz que aquele que não cuida da sua própria família negou a fé e é pior do que um descrente. Esse padrão apresentado pela Bíblia certamente não tem nada a ver com uma mulher que negligencia sua família em favor de sua carreira profissional. E mais uma vez eu reforço aqui o que já disse inúmeras vezes, que eu não estou me referindo às mulheres que precisam trabalhar por necessidade e para o bem de sua família, mas aquelas mulheres que colocam o sucesso profissional como a meta mais importante de suas vidas. Bem, depois de analisarmos todas essas contradições, eu creio que você conseguiu perceber que o feminismo representa uma visão de mundo que está em total oposição aos ensinamentos da Bíblia. As bases filosóficas do feminismo não apenas rejeitam a moralidade bíblica, como também rejeita a autoridade de Deus e toda a ordem que ele estabeleceu para a humanidade. Portanto, uma mulher cristã não pode concordar plenamente com a palavra de Deus ao mesmo tempo que abraça o feminismo, pois são duas visões de mundo antagônicas que simplesmente não se misturam. Como diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, que comunhão tem a luz com as trevas? Bem, o feminismo provém de densas trevas, pois ele é construído sob uma fundação completamente desprovida de Deus, que foi tecida com o mesmo pecado que Satanás cometeu no começo, que é o pecado de orgulho que levou à rebelião e à rejeição do Deus Todo-Poderoso. Além disso, a maioria das teóricas feministas ensinam que todas as mulheres enfrentam basicamente as mesmas lutas e que são oprimidas em uma guerra dos sexos, onde os homens são sempre os vilões e as mulheres são sempre as vítimas.
Esse conceito tende a unir todas as experiências femininas em um único balaio e a enxergar todas as mulheres não de maneira individual, mas de forma coletiva, como se todas as mulheres em qualquer tempo e lugar enfrentassem os mesmos desafios. Mas quando olhamos para as Escrituras, surge uma pergunta importante. Será que Deus vê as mulheres dessa forma? De forma coletiva e como um grupo oprimido que precisa se rebelar contra um sistema? Ou será que Deus as vê como pessoas únicas, com histórias diferentes e desafios específicos? Bem, a pedagoga e especialista em ciências humanas, Cristiane Correia, autora da linha de estudos Não Existe Feminista Cristã, nos ajuda a entender qual é a visão bíblica para essa questão, onde ela escreve o seguinte, abre aspas, a Escritura nunca apresentou as mulheres como coletivo. Ela conta a história de diferentes mulheres que viveram de formas completamente diferentes, enfrentando realidades distintas. Cada uma delas teve sua história contada dentro de um contexto particular, seja sobre a dificuldade de engravidar na velhice, seja na obrigação de se casar com um rei, seja no papel de juíza orientando exércitos de homens, seja como prostituta, adúltera, virgem, escrava, viúva, mulher de muitos maridos. Cada uma foi tratada dentro do seu problema particular, visando fortalecer a sua fé, nunca em relação a um sistema social estabelecido que a oprimia, nunca com o intuito de fortalecer o seu gênero. Isso porque o cristianismo reconhece que todos, homens e mulheres, são igualmente pecadores e carentes da glória de Deus. Fecha aspas. Bem, em outras palavras, o que Cristiane explica é que a Bíblia sempre trata cada mulher como única, com sua própria história e desafios. Deus não olha para as mulheres como um grupo oprimido, mas sim como indivíduos com histórias diferentes e necessidades específicas. Em cada caso, Deus tratou de suas necessidades individuais e não usou suas histórias para dizer que todas as mulheres são vítimas ou que precisam lutar contra um sistema opressor, exatamente como fazem as feministas. Diferente do feminismo, que foca na luta de poder entre homens e mulheres, Deus não divide a humanidade em categorias de oprimidos e opressores, mas reconhece a individualidade de cada pessoa, se revelando a homens e mulheres em suas necessidades e contextos específicos, chamando assim cada um em sua realidade única ao arrependimento e à fé, oferecendo a mesma solução para suas mazelas, que é a graça redentora de seu Filho Jesus. Então, para finalizar, eu quero te perguntar, há alguma possibilidade de uma mulher cristã se associar ao feminismo, acreditando que é possível conciliar esses dois caminhos tão antagônicos? Não esqueçamos de um conselho valioso em Provérbios capítulo 14, no verso 12, que diz o seguinte, abre aspas, há caminho que ao ser humano parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Fecha aspas. Portanto, a grande questão que envolve esse impasse é a seguinte, como cristãs, nós seremos guiadas por princípios que nos afastam da verdade e nos levam à morte, não somente física, mas também espiritual, ou escolheremos a vida e a eternidade de Deus para nós? Bem, que possamos então escolher sempre o caminho da verdade, que é o caminho do Senhor, pois somente essa escolha nos conduzirá à vida plena que Ele planejou para nós. Bem, eu espero você na nossa próxima aula, onde eu irei falar sobre como o cristianismo transformou a vida das mulheres na sociedade. Até lá!